A aliança do Brasil com países desenvolvidos que fazem a diferença no mundo, promovida pelo governo Bolsonaro, está fazendo com que o país assuma o protagonismo internacional que nunca teve antes. Estamos deixando de ser anões diplomáticos, aliado de países fracassados, para assumirmos lugar de destaque entre as nações civilizadas mais poderosas do planeta. O histórico discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU, falando a verdade, acabando com a hipocrisia e com a falsidade da esquerda, diante das maiores autoridades do mundo, foi o grande divisor de águas que orgulhou a cada um de nós, patriotas. O Nanico Internacional, conhecido como financiador de ditaduras comunistas, vai se tornando um gigante mundial. Estamos com a nossa imagem internacional desgastada para genocidas, ditadores, socialistas, comunistas, bandidos e criminosos de toda estirpe. O Brasil é um país estratégico no planeta, pois possui comida, tem água em abundância e riquezas naturais incalculáveis, que infelizmente até bem pouco tempo atrás servia para sustentar criminosos corruptos e ditadores internacionais. Com o novo governo, tudo mudou. A OCDE, Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, que reúne os países mais ricos do mundo, ciente de que o Brasil tem todas as condições para recuperar rapidamente a economia, mundialmente abalada por esta crise sem precedentes, pediu para que o Brasil coordene e lidere o grupo de retomada econômica do pós-corona do grupo. Nesta semana, após um telefonema do presidente Donald Trump, Bolsonaro afirmou que o Brasil participará do G7 expandido, organizado pelos Estados Unidos. A entrada do Brasil num G7 reconfigurado resulta da aliança que construímos com os Estados Unidos, escreveu o ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo em mensagem no Twitter. Araújo disse que o apoio dos Estados Unidos à entrada do Brasil no grupo confirma não só nossa importância econômica, mas, sobretudo, o prestígio internacional, que, sob comando do presidente Bolsonaro, o Brasil adquiriu como defensor da liberdade. Certamente sairemos dessa situação em breve e o Brasil servirá de exemplo para o mundo, retomando a atividade econômica, a geração de empregos e resgatando a economia. Enquanto isso, nas terras de Brusundanga, onde o governo Bolsonaro trabalha incansavelmente para reduzir os impactos da praga chinesa no país, e a politicalha é tão escrota a ponto de desviar dinheiro destinado a salvar vidas, está agendado no TSE o julgamento de duas ações que apuram supostas ações cibernéticas para beneficiar a chapa entre Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão na eleição presidencial de 2018. O julgamento foi incluído na pauta da sessão da próxima terça-feira, 9 de junho. Nos processos de autoria de partidos de esquerda que ainda não aceitaram a derrota nas urnas, é alegado abuso eleitoral e pede a cassação dos registros de candidatura, dos diplomas ou dos mandatos dos atuais chefes da República, além da declaração de inegibilidade. Mais uma aberração na gigantesca lista de sabotagens da esquerda frajola para tentar derrubar da presidência o homem que, além de sobreviver à facada, os impôs uma derrota humilhante. O TSE não vai caçar a chapa do presidente, porque não há crime algum na sua eleição. Pelo contrário, Bolsonaro é o único presidente da República eleito até hoje que não precisou comprar apoio. Os brasileiros que amam este país fizeram a campanha do presidente, de graça, nas ruas e na internet. Algo inédito em um país onde bilionários esquemas de corrupção são necessários para irrigar as caríssimas campanhas eleitorais de bandidos travestidos de políticos. Bolsonaro é o único presidente na história da República que foi eleito sem os bilhões do dinheiro público e sem a tradicional compra de votos. Ele é honesto e democrático, por isso é tão odiado e atacado pelo mecanismo corrupto, que dominou o país por dezenas de anos e ainda infesta nossas instituições. Lamentavelmente, no Brasil, a pandemia de corona foi transformada numa bandeira política, onde a extrema imprensa transmite e comemora diariamente o número de vidas perdidas como se fossem gols de uma partida de futebol. A pandemia de praga chinesa vai passar em breve, mas a de canalha vírus vai permanecer. Precisamos evoluir rapidamente como sociedade civilizada, a fim de salvar vidas e permitir que o Brasil retome o caminho do progresso. Temos que destacar que um dos maiores desafios no mundo todo durante a pandemia está sendo evitar o desabastecimento nas prateleiras.
No Brasil, o governo travou uma guerra para conseguir superar o desafio logístico, sendo um país de dimensões continentais. Se hoje encaramos a pandemia com prateleiras abastecidas, gás e combustível chegando, isso é fruto de uma vitória do governo Bolsonaro e do esforço do ministro Tarcísio de Freitas. Então, enfrentamos a crise com as prateleiras dos supermercados abastecidas, com o gás de cozinha chegando, com o combustível chegando. A nossa grande preocupação, a preocupação do presidente no início disso tudo era combinar aquele efeito que nós vimos na greve dos caminhoneiros com o fechamento, com o enfrentamento à pandemia. Isso seria uma catástrofe. E isso não aconteceu. A gente já começa agora a ver alguns estados fazendo alguma abertura e a logística funcionou. A gente exportou essa safra recorde de grãos, tivemos superávit de balança, nós exportamos a nossa produção mineral e mantivemos o abastecimento interno. Não faltou alimento, não faltou gás, não faltou combustível. Então isso foi uma grande vitória, né? Uma vitória muito importante, e a gente está chegando aí no final desse enfrentamento, onde talvez a gente tenha superado o período mais crítico em termos de logística, com tudo funcionando. Isso foi fundamental. Falando no ministro Freitas, mesmo durante a pandemia, as obras do governo, com o apoio do Exército Brasileiro, continuam a todo vapor por todo o país. E o melhor, sem propina e com a certeza de que a obra será muito bem feita e entregue no prazo certo. Quando, antes da campanha, ainda mostramos isso daqui, o desgosto que era ver a estrada toda esculhambada. Aqui, ó, é o governo Bolsonaro que está fazendo a recuperação, é o DENIT do Rio Grande do Norte. E a gente acredita que muito mais vai ser feito ainda pelas BRs. A infraestrutura, o transporte, as estradas são importantíssimas, mas muito importante para o deslocamento das pessoas e para o escoamento da produção. Isso aqui é fonte de atração de turismo. O governo brasileiro está fazendo a sua parte. Cabe agora a você continuar fazendo a sua na hora de escolher, para não colocar mais em cargo político pessoas que prometem e não fazem, pessoas que mentem e que enganam a população. Mantivemos as operações, as obras do DENIT, da Valec em andamento, né? E fizemos aí várias entregas parciais nesse período. Só para você ter uma ideia, o DENIT produziu em obras 2 bilhões de reais de janeiro a abril, um resultado superior ao do ano passado. Tivemos outro dia visitando a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, uma obra que está operando com 1.000 funcionários. Estamos avançando com a ferrovia no interior da Bahia, em direção ao oeste baiano, e entregamos obras relevantes nesse período. E aí, com um detalhe, 100 casos de Covid nos nossos canteiros. Por quê? Porque está se tomando cuidado, houve o afastamento de pessoas vulneráveis, pessoas com idade, pessoas com doenças crônicas. Já é uma tradição do setor de construção civil o uso de EPIs, então já se usa rotineiramente o capacete, a máscara, o óculos, a luva, a bota. E o que nós estamos fazendo é tomando também o cuidado com o transporte, higienizando veículos, mantendo espaçamento no refeitório, mantendo espaçamento nos laboratórios, e isso tem nos permitido operar sem registros de caso, então, e as obras estão andando. E nesse período, e por que é importante que elas andassem? Nesse período, por exemplo, nós entregamos 15 quilômetros de duplicação na 381 Minas, que é a estrada que mais mata a gente. Então, quando você duplica um trecho de 381, eu estou salvando vida. Eu estou evitando que pessoas acidentadas entrem nos hospitais. Entregamos 27 quilômetros de pista duplicada na 116 Rio Grande do Sul, 15 quilômetros de pista duplicada na 101 Bahia. Entregamos um terminal portuário em Parintins, que é a comunicação das cidades da Amazônia com o resto do Brasil. Entregamos terminais portuários, por exemplo, em Navegantes, né, uma estação de passageiros. Entregamos 5 quilômetros na 432 Roraima, que precisa de infraestrutura, e na semana que vem vamos estar entregando 32 quilômetros de pavimentação na Transamazônica, na 230. Além disso, amanhã a gente assina um contrato de prorrogação da Malha Paulista, e isso também é uma coisa digna de registro, porque mostra que a gente tem batido muito na tese que a confiança do investidor permanece, e nós estamos falando de confiança.
serão investidos nos próximos 5 anos nessa ferrovia 6 bilhões de reais. A gente vai dobrar a capacidade da ferrovia, vamos sair de 35 milhões para 75 milhões de toneladas de capacidade, né? E essa capacidade extra vai nos ajudar a pegar a carga do Centro-Oeste, a pegar a carga do Sudeste e levar para o Porto de Santos. Então a gente assina esse contrato amanhã. Estamos intensificando as obras da FIOL, que vai ter agora a participação num trecho também do Exército Brasileiro. Publicamos os editais de concessão de 2 terminais de celulose no Porto de Santos, que vão ter leilão agora em agosto. E encaminhamos para o Tribunal de Contas uma série de projetos de concessão. Isso porque temos conversado com o empresariado, temos conversado com os investidores e a gente percebe realmente o interesse em manter o investimento no Brasil, pela dimensão, pelo mercado consumidor, pela qualidade dos ativos, pela sofisticação da estruturação dos projetos.